Olá, o professor Fio aqui novamente. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando do curso Vendedor Excelente. Nós estamos falando sobre vender excelentemente. Nós estamos falando sobre nos transformar em profissionais excelentes. Excelentes em vendas, excelentes profissionais, excelentes pessoas, excelentes no relacionamento. A excelência, ela é algo a ser almejado. E quanto mais se esforça, quanto mais se deseja, mais nós vamos nos aperfeiçoando. E a busca pela excelência deve ser o objetivo das nossas vidas. Eu já falei que a profissão de vendas é a profissão que mais paga no mundo. Eu falei? Quem vende uma agulha ganha comissãozinha. Mas quem vende um carro, quem vende um avião, quem vende um helicóptero, quem vende uma mansão, ganha uma comissão maior, né? Então, são grandes as possibilidades. É uma profissão que nunca vai acabar. Nunca vai acabar, por mais que o mundo se modernize. Eu já falei também que se alguém criar algum aplicativo ou algum programa que ninguém precisa mais vender nada para ninguém, o programa, o aplicativo faz tudo, vai ter que ter alguém para vender esse aplicativo para alguém, não é isso? Então a profissão de vendas ela sempre vai existir. E você sabia que vender também é uma arte? Isso, vender é uma arte. Quando o cliente compra sem notar que algo está lhe sendo vendido, podemos chamar de arte de vender. Nós estamos falando de engano, manipulação ou venda a qualquer custo. Falamos de uma construção de um relacionamento duradouro, onde a venda ocorre de uma forma tão natural, segura e amigável que o cliente não vê como um gasto a mais ou uma despesa que poderia ser evitada, e sim como algo prazeroso, necessário, racional e vantajoso. O cliente, ele compra por prazer, se estiver comprando de um vendedor excelente. Onde se estabelece um relacionamento de confiança, a compra ocorre como uma coisa mais correta e sensata a se fazer. Naquele momento, o cliente ele decidiu, através da ajuda do vendedor excelente, que aquilo que ele fez ali foi a melhor coisa. Ele comprou com a razão, tá? Claro que colocou um pouco de emoção naquilo, imaginou que aquilo poderia servir para ele, aquilo que poderia servir para a família dele, a reação das pessoas vendo ele com aquele produto. E foi uma coisa que foi o mais sensato a se fazer. E quem ajudou a ele chegar a essa conclusão? Foi ele mesmo, ele sozinho? Você, o vendedor excelente. Conseguimos listar alguns passos importantes para a construção desta confiança. Antes da venda propriamente dita, existe o pré-venda, né? O pré-venda é uma preparação. Lembra que temos 2 ouvidos e apenas uma boca? Escutar o cliente nas suas necessidades, enxergando pelo seu ângulo de visão, compreendendo o seu negócio. Ao identificar a razão da compra, podemos ajudar o cliente a satisfazer suas necessidades. Afinal, é isso que todo cliente deseja e precisa: satisfação. Nessa etapa é necessário algumas coisas. Você precisa fazer perguntas, estudar o cliente, escutar bastante o cliente, identificar a reação do cliente na sua conversa, nessa conversa você vai identificar a real necessidade do cliente, atentar para os detalhes. Os detalhes são detalhes mínimos, como as feições do cliente, o gesticular do cliente,
a linguagem corporal do cliente, ok? Identificar o negócio em que o cliente está envolvido, o negócio que ele está fazendo, o negócio que ele pode fazer com aquilo, ok? O tipo de negócio que é do seu cliente. Saber a história que criou a necessidade, como essa necessidade começou e quando essa necessidade começou. Como que você faz isso? Questionando. Esse questionar é o momento de formular perguntas abertas e fechadas para identificar a necessidade do cliente. No início do contato e na proposta de negócio. Perguntas abertas no sentido de entender a ideia geral da situação. Perguntas fechadas são mais específicas, já uma junção para um acervo de dados. Existem alguns dados mais específicos que você precisa, como as características, né, do produto, a durabilidade, o que ele vai fazer com aquele produto. São características que também vai te ajudar muito. E aí você precisa passar para a próxima fase, que é a fase do análise. Analisar. Análise dos dados obtidos, sabe? O questionário, a pergunta, você tem em mãos um acervo. Esse acervo de dados, você vai analisá-los. Vale uma comparação com a concorrência, uma valorização dos produtos fortes e das vantagens em relação a ela, bem como uma forma de eliminar os pontos de desvantagens. Às vezes a concorrência tem um produto e que o seu produto tem algumas desvantagens, mas você vai o quê? Desde que a vender esse produto, passar esse produto ao cliente, não vai trazer para ele insatisfação, não vai trazer para ele arrependimento e vai trazer para ele satisfação e contentamento, você vai ressaltar, você vai enaltecer o que o produto há de melhor. É uma fase em que se pensa como destacar para o cliente que você é a melhor escolha, o seu produto ou o seu serviço é o melhor e é a melhor decisão a se tomar. Você já está aí direcionando o seu cliente a fazer uma boa decisão. Qual é a boa decisão? Adquirir o seu produto, o seu serviço. E aí você vai selecionar. A seleção é para transformar o possível cliente em um cliente real, pois uma análise foi feita, as questões envolvidas nessa fase aí desse selecionar, dessa seleção, é o seguinte: como estar a par de tudo? Como você vai saber de tudo, de todos os detalhes? Muitas vezes até fazer o cliente expor alguns pensamentos, né? Os pensamentos para você. É uma oportunidade real? Realmente é uma oportunidade real? É uma oportunidade de eu levar a esse cliente aquele produto mais inovador, embora seja um pouco mais custoso, mas é o produto mais moderno? Ou será que ele precisa disso tudo? Será que não precisa de uma coisa mais discreta, mas eu vou manter esse cliente comigo? Então é uma oportunidade real de quê? De vender só aquilo? Ou é uma oportunidade real de trazer esse cliente para ser o meu cliente constante? Tendo em vista que a partir de agora eu vou ser o fornecedor para ele, não apenas do produto, mas também das ideias, o que se fazer desse produto. Nós podemos competir? Podemos competir? Nós somos competitivos, o nosso produto é competitivo, o meu atendimento é competitivo, eu posso pegar esse cliente, trazer esse cliente para mim e passar a atender a ele com mais excelência do que o meu concorrente ele o trata? Eu posso ganhar? Vai valer a pena? Essas questões também estão muito relacionadas a selecionar. A partir daí você então bola uma estratégia. A estratégia está relacionada com o encontro com o cliente, cara a cara, o tete a tete. As perguntas relevantes aqui já são o seguinte: quem virá?
conversar comigo? Quando eu marcar ali, já é aquela questão de eu marcar alguma coisa com o cliente em algum lugar. Quando eu marcar, quem é que vai vir conversar comigo? Quem vai vir? Eu, como o dono da empresa, ou chefe de um grupo de vendedores, qual o melhor vendedor, o melhor consultor para enviar? Mais apropriado? Existem pessoas mais apropriadas para trabalhar ou para poder se relacionar com determinadas pessoas. Eu vou dar um exemplo. Você é representante ou dono de equipe que representa algumas mercadorias de construção, que vai ajudar, mercadorias que as pessoas vão usar para fazer grandes construções de grandes prédios, de condomínios, grandes indústrias e tudo mais. E aí você vai marcar um encontro, e quem vai lá nesse encontro nada mais é do que o engenheiro-chefe daquela obra. Se você tem um engenheiro na sua equipe, você vai enviá-lo. Não seria melhor? Porque algumas informações mais técnicas, algumas informações mais precisas, ele vai poder dar para o cliente. Ok? O que vai ser falado e em que ordem vai ser falado? É uma estratégia, você precisa saber. Que informações são mais necessárias sobre o cliente? O que você precisa levar em relação ao cliente nesse encontro? Como será a abordagem? Como que você vai chegar e conversar com esse cliente? Cada cliente deve ser abordado de uma forma diferente. Venda de balcão é interessante. Você recebe muitas pessoas diferentes no balcão. Tem gente que chega e quer conversar, e você vai conversando, e no final da conversa ela sabe até o que ela quer comprar, vai lá e compra, não quer saber nada sobre o produto, ela quer conversar sobre a vida dela. E já tem pessoas que quer chegar, é o martelo que eu quero, é esse martelo que eu quero, é o martelo que eu vou levar, não quero saber nem quanto custa o martelo, não quero saber qual a durabilidade dele, eu quero um martelo que eu vou pregar um prego, me dá um martelo. Você pega o martelo, entrega o martelo e ele vai embora com o martelo. Você já conhece os clientes, então esse que quer o martelo, que não quer conversa, você não vai fazer ele perder tempo. Mas aquele que quer conversa, você vai conversar com ele sobre tudo que ele quiser conversar, até o momento, é claro, em que você sentir que já precisa, você a pessoa que precisa direcionar aquela conversa para o seu fim, para atender bem e não fazer ele perder o seu tempo, porque aqui o foco é o cliente. O foco não é você gostar da conversa, o foco não é você gostar do assunto da conversa. O foco aqui é o cliente sair muito bem tratado, muito bem atendido. E como será essa saída? Como será essa despedida? Sabe aquela situação em que já conversou, já mostrou a mercadoria, o cliente já pagou pela mercadoria, já contratou, já fez tudo certinho, e ele continua conversando, e você continua conversando, continua dando atenção. Então você tem que se planejar. Antes do encontro, você já tem que planejar o momento que você já vai sair, deixar o local, ou o cliente vai deixar o seu local. Okay? Isso tem que ser muito bem planejado, porque isso pode fazer com que ele não volte a trabalhar mais com você, não volte a ser seu cliente. Se você cortar ele no seu assunto de uma forma muito abrupta, isso pode chateá-lo. Se você estender demais o tempo dele, quando ele estiver mais apressado, eu não vou lá não, que aquele cara conversa demais, ele é bonzinho, ele é gente boa, a mercadoria dele é boa, o preço é competitivo, porém esse camarada conversa demais. E aí você acaba afugentando o cliente também. E nesse caso também é uma coisa que se deve pensar, ok? O próximo tópico é a apresentação. Cada cliente é único, não dá para ter uma apresentação padrão que abranja todos os clientes. Pensando nisso, as indagações são no sentido de bolar uma apresentação bem específica. Para isso, algumas questões são importantes. Qual é o formato da apresentação? Vai ser PowerPoint? Vai ser um vídeo no computador? Eu vou levar as amostras? Tomar cuidado
não ser uma coisa muito colorida, uma coisa muito extensa. Quais são os dados necessários?